Olá, pessoal! Eu sou a Mayra Oliveira, supervisora de Pessoas e Cultura aqui na G2 Tecnologia. E hoje, no nosso quadro do People Stuff, vamos falar sobre a experiência do candidato. Mas antes de mais nada, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do lado da sua tela e nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn e não perca nenhuma novidade da tecnologia. Vamos lá? Nós podemos resumir a experiência do candidato como o processo de ponta a ponta, desde o início que ele se candidata à vaga da empresa até o final, quando nós finalizamos a parte de contratação, o onboard e a integração desse colaborador. É muito importante que o candidato tenha uma experiência fluida no processo, do início ao fim. Mas afinal, a experiência do candidato começa quando? Vocês devem estar se perguntando. Eu tenho em mente que a experiência do candidato começa muito antes dele se candidatar efetivamente à vaga, pois o candidato ele vai pesquisar sobre a empresa, ele vai pesquisar com os amigos, os colegas, se eles conhecem a empresa. Então a experiência já inicia daí. E é muito interessante que o candidato ele tenha uma boa experiência porque ele vai ser o maior divulgador da marca empregadora. A experiência do candidato é importante para promover o cuidado, o respeito, o tempo e a dedicação de todas essas pessoas que estão aí procurando um trabalho e que estão procurando a nossa empresa. Agora eu vou listar 5 motivos porque é importante investir na experiência do candidato. Podemos falar que a gente deixa a marca empregadora muito mais forte. Quando nós investimos numa boa experiência do candidato, nós reduzimos muitos custos, principalmente com o turnover, porque aquele candidato que está satisfeito desde o início da contratação, com certeza ele vai ser um colaborador satisfeito na sua jornada dentro da empresa. Também é importante pontuar que existem muitas mudanças positivas nos indicadores importantes na área de recursos humanos. Por exemplo, o turnover é um indicador muito importante e quando nós temos uma experiência do candidato relevante, esse indicador fica bem interessante e ele baixa, né? Nós também podemos colocar nos fluxos mais otimizados da área de RH. Quando nós temos uma experiência interessante, as coisas ficam mais fluídas, os processos ficam mais limpos. Então, é bem bacana a gente falar de fluxo, porque, querendo ou não, o RH precisa ter bastante fluxo. Eu vou botar aqui. E o principal, o maior engajamento, tanto dessa pessoa que está procurando a empresa, quanto dos colaboradores da empresa, pois eles sabendo que todos os candidatos, todas as pessoas que procuram a empresa estão tendo uma experiência bacana, eles com certeza vão indicar a empresa para outras pessoas. E vocês sabem que o RH adora uma indicação, né? Agora, pessoal, eu vou listar alguns pontos bacanas para a gente garantir uma boa experiência desse candidato que nos procura. E um dado muito importante, que é legal nós salientarmos aqui, é que 67% dos candidatos afirmam que se eles têm uma experiência bacana, com certeza eles vão se candidatar em outras vagas e vão indicar a empresa para conhecidos, amigos e familiares. É muito interessante porque a gente precisa mudar o nosso mindset em relação a recrutamento e seleção, de ser aquela situação muito rígida, né? De ser aquela questão assim de meio que botar medo. Quem nunca sentiu medo de fazer um processo de entrevista, um processo de recrutamento e seleção? É muito importante você pensar que é uma pessoa que está lá, você também é uma pessoa. Então, vamos agir assim com empatia. Outro ponto muito interessante de nós colocarmos aqui é que os candidatos que procuram a nossa empresa são os nossos clientes, certo?
O RH nada mais é do que... eu sempre falo que os colaboradores são os nossos clientes. E quando a gente vai, por exemplo, comprar um produto, o que mais te encanta? O que faz você comprar, mesmo às vezes você não querendo, assim, não tendo tanta certeza? Quando aquele vendedor, ele te trata bem, ele te mostra os produtos. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem uma experiência do candidato, eu sempre falo que nós precisamos encantar aquele candidato, porque nós estamos vendendo a nossa marca empregadora. Então, o candidato, ele precisa assim falar, poxa vida, essa é a empresa que eu quero estar, essa é a empresa que eu quero trabalhar. É muito importante a gente salientar sobre a cultura da empresa, salientar sobre os diferenciais que a empresa tem, que a empresa vai fazer com esse candidato, o respeito que existe dentro da empresa e a transparência nos processos. Sempre quando eu faço o recrutamento e a seleção, eu sempre assim deixo muito claro todos esses pontos para os candidatos e as candidatas e principalmente eu vendo o amor que a gente tem dentro da empresa, porque como eu disse, nós somos pessoas e vivemos, claro, de água, comida, mas o amor é essencial. Outro ponto importante, né, que a gente ouve falar muito é a questão da comunicação. Nos dias atuais, sabemos que a comunicação anda meio falhada. A comunicação não é mais como era antigamente, pois não existiam redes sociais, não existiam WhatsApp. Nós nos comunicávamos assim, indo na casa da pessoa, encontrando a pessoa ou ligando ela. Hoje as coisas se tornaram, posso dizer, um pouco que mais frias, né? Eu vejo um pouco de frieza assim na comunicação e que eu vejo muito em redes sociais, nas pesquisas que eu faço, é que os candidatos falam que não existe comunicação entre o recrutador e o candidato. Por isso que eu falo, pessoal, vamos humanizar essa comunicação. É importante. Outro ponto é que quando nós formos colocar as vagas nas redes sociais, nos sites de emprego, é importante que seja uma linguagem clara, uma linguagem de entendimento para todos, tá? Não vamos usar termos muito técnicos apenas quando assim, a vaga é muito técnica e exige isso, mas vamos colocar uma linguagem que todos estejam familiarizados, isso é muito importante. E quando nós estamos num processo de recrutamento e seleção, é muito importante que nós deixamos para os nossos candidatos e candidatas um canal de comunicação, porque eles estão querendo se comunicar com a gente e quando nós fazemos um processo aí de seleção, de recrutamento, eles também querem falar, eles querem dar o feedback. Aí você fala, poxa, mas eu nunca recebi um feedback, mas aí eu te pergunto, você pediu esse feedback? É importante também porque nós, da área de pessoas, a gente precisa de um feedback para saber como nós estamos nos saindo e para a gente se refinando cada vez mais. E outro ponto que é muito importante, sempre num processo de recrutamento e seleção, é importante dar o feedback, tanto positivo quanto negativo. É difícil a gente estar esperando uma resposta, né? Quando a gente fala, poxa vida, eu fui tão bem naquele processo seletivo, mas eu não tenho a resposta do recrutador. Então é importante que nós demos esse feedback para as pessoas que participam, né, dos nossos processos, porque as pessoas estão esperando e às vezes ficar esperando muito causa assim, um desconforto que não é necessário. É importante nós criarmos conexões quando nós fazemos um processo de recrutamento e seleção. Isso faz muito sentido na experiência do candidato, porque talvez naquele momento aquela pessoa não esteja aderente à vaga, mas em um outro momento pode surgir uma outra vaga e aquele candidato ser super aderente, então é importante criar conexões. Somos pessoas e precisamos criar conexões, ok? E mais uma dica, ao longo de todo o processo de recrutamento e seleção, para essa experiência ficar ainda melhor, sempre mantenha o candidato informado. Informe referente ao início da vaga, informe corretamente a data, dia, horário, a forma que vai ser feita,
essa entrevista, essa seleção. Informe das etapas, olha, você passou, aguarde mais um pouquinho, ou apenas informe que a pessoa foi reprovada. Isso faz parte também, mas o interessante é que esse candidato, para ele ter uma boa experiência com a nossa empresa, que ele se mantenha informado do início, do meio e do fim do processo. Também é importante falar sobre o empoderamento do candidato. Empodere seu candidato para que ele dê o melhor de si no seu processo de recrutamento e seleção. Porque muitas vezes esse candidato, essa candidata está nervoso, nervosa, preocupada com questões pessoais, né? Porque estar procurando um emprego não é uma missão fácil. Então, empodere esse candidato para que ele dê o melhor na entrevista. Isso é humanização. Eu também sempre falo, sempre se coloque no lugar do outro. Você também já passou por processo de recrutamento e seleção e você sabe como o nervoso toma conta da gente. Por mais que tenhamos aí muitos e muitos anos de experiência, é importante a gente sempre se colocar no lugar do outro. Eu vou contar uma experiência que eu tive em um recrutamento e seleção que eu conduzi, e eu estava conversando com uma jovem mãe e ela estava nervosa, né? Eu via que ela não estava se sentindo confortável e no meio da entrevista a filhinha dela apareceu pedindo para comer, para mamar. A moça ficou assim super nervosa, eu falei assim, pode colocar sua filhinha para mamar aí que a gente vai continuar a nossa entrevista. Sabe o que isso se chama? Empatia. E a empatia vale ouro. Recrutador, recrutadora, seja empático com seus candidatos. Isso faz a experiência do seu candidato e da sua candidata valer ouro. É importante que nós analisemos o processo como um todo, de ponta a ponta, da perspectiva do recrutador, da recrutadora e do candidato e da candidata. Quando nós temos um processo fluido, bem pensado, empático e humanizado de ponta a ponta, a probabilidade dessa contratação ser um sucesso e da experiência do seu candidato ser memorável e relevante é muito alta. E sabe o que é o mais importante de tudo isso? Quando um candidato ou uma candidata tem uma experiência assim, ele vai levar a marca da sua empresa para qualquer lugar. E com certeza vai ser aquele colaborador, aquela colaboradora que veste a camisa. Então, pessoal, estamos finalizando mais um quadro do People Stuff. Eu espero que essas dicas te ajudem aí a construir um processo de recrutamento e seleção com uma experiência bastante relevante aí para o seu candidato, para a sua candidata, que a sua marca empregadora fique muito forte. E no próximo mês, nós vamos ter um People Stuff super bacana. Não perca, eu espero vocês no próximo e até mais!